Domingo de reunião no São Paulo para debater a demissão de Thiago Carpini. O São Paulo perdeu para o Fortaleza no Morumbi e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores sobre essa possível demissão. Quero te atualizar também sobre Rafael Cabral, que está negociando para deixar o Cruzeiro e as próximas horas serão definitivas. Já no Palmeiras, sócio-torcedor batendo recorde de faturamento. Queria fazer uma comparação importante em relação a salários de Flamengo e Palmeiras, quem gasta mais. No Corinthians, o tema que a gente vai tratar é caixa e financiamento do estádio, com revelações relevantes. Para completar a chance de Paulinho trocar o Atlético Mineiro pelo Benfica, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, a casa que te dá o maior bônus do mercado, até R$ 800 na tela com jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo. Mostrando para vocês que, para mim, no confronto entre Vasco e Grêmio dá empate, o Atlético Paranaense bate o Cuiabá, o Flamengo vence o Atlético Goianiense, no confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro eu vou de empate ou vitória do Galo, mais um empate agora entre Cruzeiro e Botafogo e vitória do Palmeiras contra o Vitória em Salvador, na Bahia. E você, manja de futebol, é bom de palpite? Vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, tem link no comentário, clica, faz o cadastro, utilize o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Matias Rojas, meia paraguaio do Corinthians, vive um dilema. Ele entrou na justiça cobrando R$ 40 milhões e a decisão parece demorar. Ele já tem um acordo, um pré-contrato assinado com o Inter Miami e depende dessa rescisão com o Timão para poder se mudar para os Estados Unidos. Só que a janela de inscrições na Major League Soccer se encerra em 23 de abril, ou seja, ele tem apenas 9 dias para encontrar uma solução no Corinthians, sob o risco de perder esse contrato com o Inter Miami. A próxima janela de transferências na Major League Soccer reabre apenas em 18 de julho. Já na Série A2 do Paulista, enfim, temos um campeão. A segunda divisão do futebol estadual de São Paulo tem o Velo Clube como seu vencedor. Nesse sábado, empate 1-1 com o Noroeste dentro de casa. O Velo Clube se sagrou campeão porque havia vencido a partida de ida fora de casa por 1-0. Já pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Red Bull Bragantino empataram em 2-2 no Maracanã. Lima abriu o placar a favor do Flu. O Sacha e o Borbas viraram para o Red Bull Bragantino e o Lima definiu o placar de 2-2. Outro empate lá no sul do país, mais especificamente em Criciúma, no estádio Heriberto Wilson. O Criciúma empatou em 1-1 com o Juventude. O Renato Kaiser abriu o placar pro Criciúma, foi inclusive o primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 2024. No segundo tempo, Jean Carlos deu números finais, placar de 1-1. A única vitória desse sábado, além do jogo do São Paulo que eu vou falar daqui a pouquinho, foi do Internacional, que venceu de virada o Bahia 2-1 em pleno Beira-Rio. O placar foi aberto pelo Biel a favor do Bahia, o Wesley empatou e o Fernando de cabeça, ex-volante do Sevilha, definiu a vitória do Colorado. Quero falar agora sobre Flamengo e Palmeiras, que são de longe os clubes que mais gastam com o futebol. Queria repercutir uma frase que o Bruno Spindel, o gerente executivo de futebol do Flamengo, concedeu nos últimos dias. Ele disse, entre outras coisas, que já tem clube gastando tanto ou mais do que o Flamengo em relação a salários. A frase especificamente é essa, abre aspas, Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo têm folha de pagamentos nos níveis ou até maiores do que as do Flamengo, fecha aspas. O que eu fiz? Me baseei naquilo que já foi divulgado em relação ao balanço de 2023 para provar que isso está bem longe da realidade. O Flamengo segue sendo aquele que mais gasta, embora com o Palmeiras se aproximando. De acordo com o balanço já divulgado pelo Flamengo, referente ao ano passado, o Flamengo gastou com o seu departamento de futebol R$ 849 milhões no ano passado. O Palmeiras gastou com o seu departamento de futebol 697 milhões. Já em relação a salários, os custos do Flamengo giraram na casa dos 463 milhões de reais, os do Palmeiras
404 milhões. Se a gente dividir por 13 e colocar um percentual das férias, dá para dizer que a folha do Flamengo se aproximou no ano passado de 35 milhões de reais por mês. A do Palmeiras ficou na casa dos 30 milhões de reais mensais. O Flamengo e o Palmeiras aumentaram suas folhas em relação a 2022, mas o Palmeiras aumentou mais do que o Flamengo. Rubro-negro tinha uma folha de 33 milhões, saltou para 35. A folha do Palmeiras, que era de 26 milhões e 300 mil, foi para 30 milhões de reais. No ano de 2022, as folhas após Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, eram do Corinthians, 25 milhões e meio de reais, do Atlético Mineiro, 18 milhões e 800 mil e do São Paulo, 17 milhões e meio de reais. Importante contar que nem Corinthians, nem Atlético, nem São Paulo divulgaram todos os detalhes da folha de 2023, ou melhor, do balanço de 2023, para que a gente possa incluir também o custo de salário desses times no ano passado. Quero falar agora sobre a chance de Paulinho, atacante que pertence ao Atlético Mineiro, trocar o Galo pelo Benfica na metade do ano. O pessoal que cobre o Atlético no canal Bica Galo afirma que o Paulinho está sendo monitorado de perto pelo Benfica e os encarnados estariam dispostos a bancar algo na casa dos 20 milhões de euros ou 109 milhões de reais para comprar o Paulinho na metade do ano. A janela por lá abre entre julho e agosto. Importante contar que o Atlético assegura não ter nenhuma proposta, nem sequer sondagem, mas imagina que possam aparecer negociações ou ofertas, afinal de contas o Paulinho na temporada passada foi espetacular e agora vem recuperando seu bom rendimento. No ano passado, 61 jogos, 31 gols e 8 assistências. Nesse ano são 13 partidas, 5 gols e 2 assistências. Dos 5 gols, 4 foram marcados nos 5 jogos mais recentes. Antes de o Rodrigo Caetano deixar o Atlético, ele havia me assegurado que o Galo nem cogitaria vender o Paulinho por menos do que 25 milhões de euros. Então, ainda que o Benfica faça essa proposta, a tendência é que o clube português precise melhorá-la. Bora repercutir uma informação super importante no Cruzeiro. No fim da noite desse sábado, Samuel Venâncio, que cobre de perto o Cruzeiro, afirmou que Rafael Cabral negocia sua saída do Cruzeiro porque tem tratativas avançadas com um outro clube brasileiro. O nome do clube não foi revelado. Muita gente suspeita que possa ser o Santos. Já havia contado para vocês que o Peixe fez oferta oficial para repatriar o Rafael Cabral no começo do ano. O Cruzeiro, na oportunidade, disse não, inclusive deu um aumento para o goleiro. O problema é que a situação do Rafael Cabral anda bastante ruim. Depois da perda do título do Campeonato Mineiro, ele e o Neres foram os escolhidos para serem os vilões da eliminação, pelo menos por parte dos torcedores, e os dois foram vaiados antes mesmo da partida contra o Alianza da Colômbia na Sul-Americana. Para piorar, Rafael Cabral falhou feio no segundo gol e contribuiu para um empate absolutamente desastroso diante de um time horroroso lá da Colômbia. Diante desse cenário, com uma proposta aparecendo, repito, essa proposta ainda não foi divulgada de quem, o Rafael Cabral não foi nem relacionado para a partida desse domingo contra o Botafogo na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Assim que tiver qualquer nova informação, trago para vocês, mas se for o Santos, é importante lembrar que o Peixe segue atrás de um goleiro porque não confia no João Paulo. E aí a pergunta que eu quero deixar para o torcedor cruzeirense é: se o Cruzeiro de fato, se o Santos de fato avançar na contratação do Rafael Cabral e quiser negociar o João Paulo, você na condição de dirigente cruzeirense, toparia uma troca? Buscaria o goleiro do Santos? Use o espaço para comentário e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre bastidores de uma reunião pesadíssima entre Pedrinho e 777. Na sexta-feira, o Josh Vander, dono da SAF do Vasco, esteve no Rio de Janeiro e se encontrou com o Pedrinho. Encontro que demorou mais ou menos 2 horas. E o Edmundo, que é muito próximo do Pedrinho, deu mais detalhes sobre o encontro, assegurando que o clima foi pesadíssimo. De acordo com Edmundo, abre aspas, a reunião foi para botar um ponto final nessa história. Ou o Pedrinho participa das coisas, ou vai atrás de alguém para comprar a parte da 777. É bem simples, disse o Edmundo durante uma live no canal dele aqui no YouTube. Depois, quando perguntado se a 777 não quisesse mudar o status quo, o modus operandi atual, e não quisesse vender a parte dela, como é que ficaria? Segundo Edmundo, o Pedrinho estaria disposto a levar essa causa para a justiça. Vale lembrar que algumas semanas atrás o pessoal do Atenção Vascaíno já havia informado a intenção da 777 em vender o seu percentual para um grupo de investidores árabes. O pessoal da 777 está incomodado com toda a situação, o clima
de guerra entre as partes e, mais do que isso, está preocupado com a necessidade de um aporte de 270 milhões de reais que precisa ser feito até o dia 30 de setembro. Só para completar sobre o Vasco, Hugo Moura está contratado, volante de 26 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense, operação de 2 milhões de euros. Bora te atualizar agora sobre quanto o Corinthians já pagou em relação à Caixa pelo financiamento do seu estádio. Até esse momento foram desembolsados 286 milhões de reais. Aí você vai lembrar que o financiamento do estádio inicialmente estava previsto para 400 milhões, se pagou 286 milhões, faltam menos de 130, certo? Completamente errado. Não é assim que funcionam os financiamentos. Apesar de ter gastado 286 milhões, a dívida hoje é de 706 milhões de reais. Corinthians, que pagou 165 milhões entre 2014 e 2017, 88 milhões no ano passado, nesse ano já foram 33 milhões e meio. E ainda restam, nessa temporada, mais 56 milhões e 900 mil, com uma curiosidade. Tanto a grana do ano passado quanto a grana desse ano são apenas com juros da dívida que o Corinthians tem para com a Caixa. De qualquer forma, quero contar um detalhe importante. Estava conversando na sexta-feira com uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo e ela está extremamente convencida de que o Augusto e os demais dirigentes alvinegros vão encontrar num futuro não tão distante um acordo com a Caixa para a quitação completa do estádio. Essa pessoa não quis dar mais detalhes de qual papel, qual modelo, de que operação permitirá ao Corinthians a quitação da dívida, mas há uma enorme confiança de que o Corinthians vai zerar todas as pendências relacionadas a seu estádio, certamente um enorme calcanhar de Aquiles que deixaria de existir. Só para fechar sobre o Timão, Gabriel Moscardo, jogador revelado no Corinthians e vendido ao PSG, embora esteja emprestado até metade do ano, não foi inscrito no Campeonato Brasileiro, assim como já havia acontecido na Sul-Americana. Cada vez mais está claro para todo mundo que o Moscardo ficará até metade do ano apenas se recuperando da contusão, não vai ser utilizado pelo Timão. Hora de falar sobre o Palmeiras com boas notícias, especialmente ligadas ao programa Sócio Torcedor Avante. Você já sabe que o Palmeiras é de longe o clube com mais sócios torcedores, certo? A atualização de momento aponta 186.490 torcedores. Também, de acordo com o Palmeiras, de todos esses sócios, 160 mil estão adimplentes, ou seja, com pagamentos em dia. É por isso que o Palmeiras registrou no mês passado, em março, 6 milhões e 100 mil reais de receita, novo recorde do programa desde que ele foi inaugurado. O recorde pertencia ao mês de setembro do ano passado, quando o Palmeiras havia embolsado 6 milhões de reais. E a curiosidade é que o Palmeiras é capaz de bater o recorde no mês em que jogou apenas uma única partida no Allianz Parque. Existem alguns motivos por trás disso. Primeiro deles, o Palmeiras criou um Palmeiras Pay, que é um banco digital, e permitiu a todo mundo que abrisse conta e adquirisse um cartão de crédito que essa pessoa ganhasse 6 meses do Plano Verde gratuitamente dentro do programa de sócios torcedores. Então houve um acréscimo considerável do número de sócios e vários desses sócios acabaram continuando no programa de sócio torcedor por entender que existia uma série de vantagens. Ao longo do primeiro trimestre desse ano, o Palmeiras faturou com o Avante 16 milhões e meio de reais. E aí, só para pegar o último recorte do mês de março, 6 milhões e 100 mil equivalem a uma grana dos melhores contratos de patrocínio master do futebol brasileiro. Vou até citar o caso do Corinthians. O Timão acertou com a FideBet e tem direito a 10 milhões de reais mensais. A gente já descobriu que tem uma série de descontos, né? 44 milhões de reais de multa, mais 25 milhões de reais de comissão. Se a gente tirar todos esses descontos, a prestação que sobra para o Corinthians fica bem distante dos 10 milhões de reais. Ainda é superior aos 6 milhões e 100 mil que o Palmeiras tem com o Avante, mas ninguém tem faturado tanto com o programa de sócios torcedores quanto o Palmeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre Thiago Carpini, que está no bico do Corvo. São Paulo perdeu por 2-1 para o Fortaleza na noite desse sábado, no Morumbi. Lucheiro e Machuca fizeram os gols do Fortaleza. No finalzinho da partida, o André Silva descontou. Mais um jogo ruim do São Paulo. É bem verdade que o primeiro tempo do Tricolor foi bom, embora sem gols, né? No segundo tempo, o Carpini fez mudanças, tirou os dois laterais, colocou dois atacantes na posição, nada funcionou e nos contra-ataques do Fortaleza chegou à vitória. O clima pro Carpini é desesperador.
Dentro do estádio, torcedores chamaram o Carpini de burro e pediram sua demissão. Nas redes sociais a pressão é enorme. As duas principais organizadas do São Paulo, a Independente e a Dragões, já se manifestaram publicamente exigindo a demissão. E o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol, o Belmonte, e o diretor executivo, o Rui Costa, têm sido muito cobrados para demitir o Carpini. Essa decisão não aconteceu no Morumbi, não houve nem sequer uma reunião para tratar sobre o assunto. Tem sido uma praxe da atual diretoria não demitir treinador no calor do jogo. Todos os últimos técnicos caíram no dia seguinte e não depois da partida. O São Paulo só se reapresenta nessa segunda-feira. Ao longo desse domingo, os dirigentes do São Paulo vão se reunir para debater sobre a demissão ou não do Carpini. Queria destacar uma frase do Baby, que é o presidente da Independente, para tratar sobre o tema, abre aspas: não adianta os atletas virem falar que estão com um técnico. Se estivessem, a gente não teria perdido para o Novo Horizontino e também não teria perdido hoje. Para o bem do São Paulo e do Carpini, ele precisa ser demitido já. Não xingamos os jogadores nem o técnico, mas a partir de agora a diretoria tem de falar por que tem de manter o técnico. O São Paulo não é laboratório. Acabou, tem que mandar embora. Jogadores, nas manifestações depois do jogo, seguiram com o discurso de que seria importante que o Carpini permanecesse. Só para arrematar, queria destacar também uma frase do Carpini, abre aspas: o resultado precisa acontecer, senão a troca é inevitável. Mas estou muito tranquilo, a demissão não é o que me preocupa, disse o treinador. Queria que você opinasse sobre o tema. São Paulo já deveria ter demitido depois do jogo, dá para aguardar ao longo desse domingo? E aí, demitindo, quem você traria como técnico? A impressão que eu tenho é de que as reuniões ao longo desse domingo vão determinar a queda do Carpini, mas diante de qualquer novidade eu volto aqui para contar para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!